Videoaula 14. Como recordação da última aula, né, nós temos aí um exemplo de SOF, né, Statement of Facts, né, um relatório de fatos ou relatório de ocorrências. Então vocês vejam, né, do navio Tramo Independence, com bandeira da Libéria, no porto de Porto Alegre, o Statement of Facts, né? Então diz que lá a carga, né, o BL trazendo 12, BL12, né, com 4.000 toneladas metro de areia standard, né, parte fertilizantes universais, né, da Unifértil, areia não, é o fertilizante padrão. O outro BL teria 1.400 metros, tonelada metro desse fertilizante granulado, fertilizante Piratini e assim por diante, né? Então ele vai colocando, né, um agente do afretador, Charter Agent, né, a InShape ISS Marine Service Limitada, que é uma agência que atua lá em Porto Alegre. Né? O operador do porto, né, Sirius Operações Portuárias, o navio, as partículas do navio, a característica do navio, né, 38.000 deadweight, gross tonnage, e aí vai por diante, loa, boca, e as observações, né? E aí começa efetivamente o SOF, né? Completado a descarga no Porto do Rio Grande, em 12 de abril, às 3h40. E aí vai o prático da Lagoa dos Patos, né? Embarcou às 7h30, depois o navio navegou de 8h30 até Porto Alegre, e assim foi por diante, colocando tudo o que aconteceu com o navio, até o finalzinho ali. E aí no finalzinho da outra página já coloca a parte recebida lá da Unifértil, a quantidade recebida, descarregada, né, e observações, né, general remarks, né, coisas gerais, observações gerais, observações do comandante, né, master remarks, e aí depois a assinatura, a gente vê aqui, né, a assinatura do comandante, né, a assinatura do agente e a assinatura do operador portuário com os carimbos específicos, tá? Bom, agora começando o setor de custeio, né? Esse setor realiza e participa do envio da PDA ao armador, quer dizer, então o setor de custeio monta a PDA, né? Auxiliado pelo setor de operações, e manda essa PDA para o armador, né? Também monitora o recebimento de fundos para cobrir as despesas, né, que estão previstas ali na PDA, né, dessas despesas da escala portuária, administra as receitas e as despesas, né, no atendimento do navio, e se assegura da revisão dessa PDA foi feita, né? Então o setor de operações vai mexendo lá durante a estada do navio, e essa PDA é sendo alterada, e o setor de custeio vai acompanhando, certo? E prepara a prestação de contas final, a FDA. Isso é muito importante, que é essa FDA, Final Disbursement Account, é que vai dar ao armador o preço final daquele serviço, né? A PDA que foi toda alterada e depois recebida todas as notas fiscais dos serviços, e aí sim foi o que realmente o navio gastou naquele porto. É um setor que requer muita habilidade e familiaridade com números, né? Você trabalha muito com planilha, hoje em dia com sistemas corporativos, né, para custeio, uma boa organização, entendimento da operação também, né, para que a parte da FDA, as despesas realizadas ao final, estejam alocadas corretamente conforme a natureza, né? Então, as principais funções do setor de custeio nós vamos ver a seguir. A primeira, a preparação da PDA, né, como não poderia ser,
não poderia deixar de ser, né? Essa PDA normalmente contém várias despesas. Então nós vamos ver despesa por despesa, porque elas são importantes para o exercício que a gente vai fazer no final, né? Então, primeiro, a tarifa de utilização de faróis, não é taxa, tá? É tarifa. Então, tem muita gente que chama a TUF de taxa de faróis. Não é taxa, é tarifa de utilização de faróis. Em inglês, Light Dues, né? Ela é regulada pela Norma 31 da DHN, né? Norma são normas da Autoridade Marítima, número 31, da Diretoria de Hidrografia e Navegação, da Marinha de Guerra, que é a Autoridade Marítima, certo? Lá é dito que as embarcações estrangeiras que demandarem portos do Brasil, procedente de quaisquer portos, né, com carga ou em lastro, né, conduzindo passageiros, não são obrigados ao pagamento da TUF de acordo com a legislação em vigor, certo? Essa TUF, o cálculo é baseado no deadweight, lembra que é o peso bruto da carga que o navio pode transportar, né? Algumas bandeiras que nós temos acordo de reciprocidade, quer dizer, eles não cobram da gente, a gente também não cobra deles, né? Elas ficam isentas do pagamento dessa TUF. Esses países são Alemanha, Argélia, Argentina, Bulgária, China, exceto Hong Kong, tá? Hong Kong paga porque quando nossos navios vão para Hong Kong, eles pagam. Também são dispensados Estados Unidos, França, Peru, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia e Uruguai, né? Então, se um navio escalar dois portos de um mesmo estado, quer dizer, daqui do Rio, veio aqui no Rio e depois foi para Sepetiba, no segundo porto a TUF não é devida, quer dizer, em Sepetiba ele não precisaria pagar a TUF, exceto esses países aí, esses países que eu falei em cima não pagam TUF nenhuma. Esses que não pagam no segundo porto são exceto esses países aí, os demais, né? Entretanto, se houver um terceiro porto do mesmo estado, a taxa é devida. Então, se um país com bandeira da Inglaterra veio para o Rio, depois foi para Sepetiba, aí pagou no Rio, não pagou em Sepetiba, depois foi para Açu, aí lá em Açu ele vai ter que pagar de novo, certo? Os navios de passageiros pagam a TUF nos dois primeiros e nos dois últimos portos brasileiros quando em viagem contínua no Brasil. Então eles vêm para cá, ficam o verão todo navegando, então quando eles chegam pagam TUF nos dois primeiros portos e depois antes de sair dos dois últimos e vai embora para a Europa para passar o verão na Europa. Bom, continuando, né, o despacho marítimo, né, também é outra despesa, em inglês é Inward and Outward Clearance, né? É um serviço prestado por despachante marítimo, né? A gente não deve confundir despachante marítimo com despachante aduaneiro, né? O despachante marítimo ele obtém o espaço de entrada e saída perante os órgãos públicos. Hoje em dia isso fica muito mais automático pelo porto sem papel, né? Então o despachante marítimo não tem que ir à capitania, delegacia ou agência para ficar pegando esse espaço de entrada e de saída. Isso sai automaticamente pelo porto sem papel. A FUNAPOL, né, Immigration Tax, que é a taxa de imigração, né, é uma taxa que aqui no Brasil é utilizada para reaparelhamento da Polícia Federal, quer dizer, comprar lanchas, o pessoal fazer curso nessa área da polícia, né, no fundo da polícia, para trabalhar nessa área do porto, né? Paga 24 horas antes da visita, né, no primeiro e no último porto nacional, ou sempre que houver movimentação de tripulante, né? Quer dizer, desembarcar ou embarcar tripulante. Ela custa 500 UFIR, que equivale a R$ 532. Também temos a taxa de livre prática, então cuidado, taxa de livre prática ou Free Practice Tax, ela é uma taxa paga à Anvisa, então não tem nada a ver com praticagem, tá? Então taxa de livre prática é paga à Anvisa, não é a praticagem. Para obter a livre prática, o que é a livre prática? É que o navio está autorizado a atracar porque ele informa através do seu agente que não há nenhum problema de doença a bordo, ninguém morreu a bordo, não está vindo de país com epidemia, certo? Ela custa 18.761 reais
e 27 centavos é válida por 90 dias se o navio permanecer no mesmo porto de escala. Normalmente essa bandeira Quebec que está aí, né, com o Morse dela, traço, traço, ponto, traço, é a bandeira Quebec içada no mastro, significa que o navio está pedindo livre prática e que está informando para todo mundo que está vendo aquela bandeira no mastro que ele informa que não tem nenhum problema de saúde a bordo. O IOF, né, Imposto sobre Operações de Crédito Financeiras, né, e câmbio e seguros, são 0,38 do frete, incide somente sobre as remessas de fundos estrangeiros que serão transacionadas aqui no Brasil. Quer dizer, o dinheiro que o armador manda para a agência, que a agência manda para o armador, né, sempre que houver o câmbio de dólar para real. E cabe à agência marítima repassar o custo ao armador. Então ele coloca na PDA já o que está previsto para gastar com o IOF. Bom, aí sim, a praticagem, né, a despesa de praticagem se chama pilotage, né? O valor é baseado no gross tonnage, ou arqueação bruta, ou no deadweight, ou porte bruto, dependendo do que for mais vantajoso para a praticagem, né? É pago a praticagem por manobra, quer dizer, então a gente vê aí na figura o prático subindo a escada, uma operação bastante arriscada, né? Alguns até caem dentro da água, se machucam e até morrem, tá? Eles são muito bem remunerados para isso. Então essa taxa de praticagem é uma taxa bastante cara. Para vocês terem uma noção, uns 25 mil reais para um navio de passageiro, para um navio de containers, né? Para entrar no porto do Rio de Janeiro, por manobra. Bom, existe o serviço de lancha, né, que não tem nada a ver com a lancha de prático. A lancha de prático, essa que nós vemos aí, já está embutida no preço da praticagem, por isso que a praticagem é cara, né, para manter essas lanchas, essa estrutura, é bem caro, né? Então, esse serviço de lancha é contratado para transporte de autoridades do porto, do agente marítimo, o pessoal da Anvisa que tem que visitar o navio, apoiar amarradores também, né? Quando isso não faz parte já incluída no serviço deles, para assistir a tripulação na troca ou retirada de alguém que teve algum acidente e para apoiar no envelopamento da embarcação com barreiras para contenção de óleo, né? Durante uma faina de recebimento de óleo que se chama bunker, né? Outra despesa, né, são com rebocadores, né, que se chama towage, cobrado por manobra de atracação e desatracação também. Então segue as solicitações do prático e também o que está previsto nas NPCPs do porto. Os amarradores, né, que se chamam linesmen, né, homens das linhas, né, eles, quando aplicável, né, quando o porto ou o navio, né, o porte do navio exige que estejam amarradores contratados separadamente, então cada praça ou cada porto, né, cada cidade ou cada região tem uma tabela de preço específico para amarrador, né? É um serviço que normalmente é prestado por cooperativas de trabalho. Bom, existe também a taxa de utilização da infraestrutura portuária e instalações de acostagem, né? Resumidamente em inglês, wharfage. É uma taxa cobrada pelo porto que vai ser atracado o navio, né? Normalmente é variável por horas ou dias de operação, dependendo, né? Se for um container, por horas. Se for um trump, um graneleiro, é por dias de operação, né? Envolve esse cálculo a loa do navio, né? Land overhaul, o comprimento do navio, por causa que são os cabeços que ele vai, quantos cabeços ele vai precisar no cais, quer dizer, uma vaga, dependendo do navio, se ele for grande paga mais, se for pequeno paga menos. Então essa autoridade portuária ou os terminais de uso privado cobram essa wharfage, né? Despesas com o navio e a tripulação, né, chamadas owner expenses. Nós vamos ver detalhadamente essas owner expenses, que são possíveis despesas com o navio, a tripulação e afins. Então quem paga essas despesas normalmente é o armador proprietário, head owner. Bom, a preparação dessa PDA, né, a PDA também conta com despesas de arqueação da Receita Federal, quer dizer, o que você tem que pagar o draft survey. Lembra aquele profissional que se habilita junto à Receita Federal, né, à aduana,
para fazer o cálculo do que foi embarcado ou desembarcado com a leitura de calados do navio. Normalmente é utilizado em navios a granel, né, granel líquido, sólido, que você não pode contar as unidades como é o container, né, e não necessita de drive survey o container, mas os graneleiros com certeza sim. Então, o arqueador é designado pela Receita Federal, né, através da leitura dos calados do navio e cálculo do trim. Trim quer dizer a inclinação que o navio tem para avante e para ré. Aí emite um laudo, né, atestando a quantidade de carga movimentada, ou embarcada ou desembarcada, descarregada. Então, isso é válido, é um atestado. Todo mundo tem que aceitar aquilo ali como válido. Também ganha muito bem esse profissional Draft Survey. Na importação, essa arqueação é obrigatória em todas as escalas portuárias e é por conta do armador o pagamento dele, né? Para que se comprove que as quantidades descarregadas estão de acordo com a manifestada, quer dizer, o que está no manifesto de cargas e no Bill of Lading também, sendo aceita uma variação de mais ou menos 1%, né? E na exportação, normalmente a Receita Federal realiza por amostragem, né, e os custos devem ser absorvidos pelo embarcador, quer dizer, o afretador, né, quem está exportando. Bom, os vigias portuários, né, que você tem que contratar para colocar a bordo, eles ficam a bordo do navio, os watchmen. Né, uma taxa paga ao vigia portuário através do ógmo, né, por turno de trabalho. E é usualmente de 6 horas, acompanhando os horários dos turnos dos estivadores, né? Não incidente nos terminais de uso privado, quer dizer, então os vigias portuários normalmente acontecem nos portos públicos, né, onde o ógmo tem bastante força, né? Os tupes não têm empregados específicos, eles não cobram isso, mas está dentro da taxa portuária deles. Transporte, né, ou car hire, é um valor que cobre custo da agência com o transporte das equipes de operações, né, um agente indo para o porto, indo fazer alguma coisa no aeroporto, né, as autoridades, pegar alguma autoridade que tem que ir a bordo, né. Comumente essas agências marítimas têm aplicado um valor fixo, né, que se chama lump sum, por escala portuária ou por dia de estada do navio no porto. Então as agências fazem lá um custo médio e cobram sempre porque elas não podem ficar esperando acontecer a despesa para elas colocarem na PDA. Outras despesas, né, continuando, despesa de comunicações, né, communications. É um valor para cobrir custos da agência marítima com comunicações da agência e a equipe, né? Telex é uma coisa mais antiga, fax também, né? Hoje em dia, sim, o telefone, né? Até o telefone por satélite para falar com o navio, né? Ligar para o Inmarsat, e-mails, cópias Xerox, né? E algumas vezes postagem de documentos, né? Através dessas firmas de entrega particular, né? DLog, essas empresas internacionais, HDL, né? Além de recursos de tecnologia da informação, quer dizer, computadores, essa parte de TI utilizada para comunicações, né? Assim como também o transporte, as agências marítimas têm aplicado um valor fixo, um lump sum, para cobrir essas despesas também. Então, eles vão diluindo as despesas dela e cobram nessas comunicações, tá? Agora, a taxa de agenciamento marítimo, né, o agency fee, que é a remuneração da agência propriamente dita, né? Então, se a agência não angariou a carga, ela só vai receber o agency fee, que é baseado numa tabela, né, dependendo do porto, e é baseada normalmente na quantidade de carga a ser movimentada, né? Mas a definição do valor depende de uma série de variáveis comerciais, né? É isso que uma agência compete com outra, né? E especialmente em cargas também, tradicionalmente, o armador, né, quando está operando o navio, tem o poder para nomear o agente marítimo, né? Então, é esse preço da agency fee que é ditado pelo mercado e vai fazer a concorrência, quem cobra mais barato, quem apresenta um bom serviço, né? A gente vai ver algumas qualidades desse serviço no capítulo 3. Bom, a PDA também ordinariamente contempla, né, despesas portuárias, né, as port charges, são aquelas baseadas nas taxas de serviços relativos ao trânsito do navio e a regularização da escala portuária. Mas, durante essa escala, né, o armador proprietário, head owner,
né, ou mesmo o comando daquele navio que está representando aquele head owner, pode ter demandas, né, e essas demandas geram despesas, gastos, né, que naturalmente devem ser reembolsadas à agência marítima, porque a agência gastou, né, o dono do navio tem que pagar isso à agência, a agência não pode ficar no prejuízo, né. E então essas despesas são chamadas owner expenses, né, que eu já falei para vocês que está na PDA, mas ela é explodida em outras despesas de owner expenses, que nós vamos ver a seguir, né? Elas são despesas que são pagas pelo armador, dono do navio, head owner, e não aquele que está operando comercialmente, né? O navio, o disponent owner. Não, às vezes é a mesma pessoa, o head owner e o disponent owner é a mesma pessoa, ou a mesma empresa. Mas quando não é, quem paga as owner expenses sempre é o head owner, tá? Porque se refere às despesas do navio e tripulação, e não estão relacionadas à operação do navio ou da carga. Então, aquele exemplo do táxi que eu dei para vocês, então, se o motor fundir, não é o motorista de táxi que aluga ele à noite para operar que vai pagar as despesas do motor. Quem paga é o dono do táxi, certo? Bom, alguns exemplos de owner expense, né? Primeiro é cash to master, quer dizer, um adiantamento de dinheiro em espécie ao comandante do navio. Então, o comandante recebe uma quantidade em real para poder ele gastar aqui no Brasil, para não ter que ele ficar fazendo câmbio, né? A agência já faz isso para ele e cobra depois do dono do navio aquilo. Medical expenses são despesas médicas com a tripulação, né? Garbage removal, né? Remoção e destinação de lixo de bordo, né? Pegar o lixo de bordo, separá-lo, levá-lo para os aterros sanitários correspondentes, né? Tem o car or launch hired for crew, quer dizer, então serviço de transporte, tanto terrestre como de lancha, providenciadas a pedido e para a tripulação. A tripulação às vezes quer sair do navio para alguma coisa, o navio está fundeado lá na Baía de Guanabara, na Baía de Todos Santos, querem ir à terra, então pedem o agente para alugar uma lancha para tirar eles de bordo e depois levá-los de bordo de novo. Então essa é a launcher hired for crew. Fresh water supply, né, abastecimento de água potável, né? Consular fee, despesas de visto com consulado, né, embaixada. Translation, são traduções juramentadas, né, de documentações que às vezes são necessárias para entregar para a capitania, porque ela não recebe nada em inglês, tem que ser traduzida por alguém credenciado pela capitania, por isso juramentada. Spare parts, né? São despesas com despachante, transporte, frete aéreo e taxa de remuneração da agência resultante do recebimento ou envio de peças, né? Parts, spare parts, sobressalente do navio. Então, pegar no aeroporto, pegar num outro porto, coisas que vêm para o reparo daquele navio, daquele armador. Outras owner expenses, né? Crew change, são despesas com despachante, transporte, taxas que a agência usa para o embarque e desembarque de tripulantes, né? A troca de tripulações, que hoje em dia é bastante comum. O Age Condition Survey, quer dizer, inspeção exigida pela DPC, Diretoria de Portos e Costas, né? Para verificar e certificar as condições estruturais e operacionais do navio, aqueles que tenham mais de 18 anos de idade, né? São contratados para carregar cargas com peso específico, né? Igual ou maior do que 1,78 toneladas. Quer dizer, alguns produtos têm esse peso específico, né? Como minério de ferro, manganês, bauxita, fosfato, né? Pelo perigo, né? do carregamento desses navios, né? E isso tudo está detalhado na norma 4 do capítulo 2, norma da autoridade marítima. Também outra owner expense é communication for owners matters, quer dizer, custo de comunicação do agente marítimo para tratar questões não operacionais relativas ao armador dono do navio, certo? Owner expenses, né? E os custos de comunicação do comandante, em particular da tripulação. Então, despesas que o comandante precisou ter, ou alguém da tripulação, para utilizar um telefone celular, ou alguma coisa que foi dado para ele, e depois vem na conta. Então, é colocada nesse item, né, nessa linha,
Communication for Owner Matters. Bom, e muitos armadores, operadores, quando apontam um agente marítimo, né, estabelece um teto de owner expense, né, porque ele está ali, está operando o navio, então diz para o agente, ó, você tem no máximo 500 até 1.500 dólares em que a agência marítima pode realizar, né, já estão aprovadas automaticamente, para fazer essas owner expenses, né? Agora, essas despesas são descontadas do afretamento do navio. Por quê? O operador está ali trabalhando com o agente, ele mesmo passa essas despesas e ele desconta do aluguel, né, do hire, que ele está pagando ao dono do navio. Então, o operador paga um hire, um afretamento do navio, como todo um aluguel, para poder utilizar o navio para ganhar dinheiro, né? É como aquele motorista do táxi à noite. Ele paga uma diária lá para o dono do táxi. Então, o operador, amador operador ou disponent owner, paga um hire ao owner, ao head owner. Então, ele desconta essas owner expense desse dinheiro, tá? Bom, a PDA para os navios liners, né, os itens mencionados anteriormente podem ser acrescentados de algumas despesas, né, com a movimentação de containers, né, ou cargas soltas que vão assim também, como papel, celulose, essas coisas. Caso o armador não as esteja quitando diretamente. Então, despesas que a gente pode pagar para os liners que normalmente nos tramps não tem. Estivador, conferente, consertador, pessoal de amarração, tudo bem, mas é amarração de container em si, piação da carga e outras fainas a bordo, né? Aluguel de equipamentos, né, e materiais como empilhadeiras, guindastes, a gente vê aí um caminhão com braço muque, né, levantando um container, isso aí só container que pode utilizar esse tipo de acessório, né? Os TUPs, né, taxa de utilização do porto, paga aos terminais de uso privado, como a proteção, acesso aquaviário, né, coisas que a gente viu que às vezes no porto público se chama watchman, né? A capatazia, às vezes, despesa com movimentação de carga no terminal ou na retroárea, a área logo atrás do terminal. Isso aí é um exemplo, são os motoristas, né, os estivadores que botam os carros para dentro dos navios ro-ro. Ovação e desova de containers, né, também é coisa só para conteneiro. Vistoria de carga, vigia de porões e de carga também. Avarias, reparos nos containers, transporte de containers. A energia também para ligar os contêineres refrigerados no terminal, né? Tanto os insulados como os integrados, né? Remoção de tampão ou escotilhão de porão quando há algum problema, tem que ser retirado de bordo ou consertado. E carga e descarga de unidades a bordo dos navios também. Bom, a outra atividade que o setor de custeio realiza, né, além de preparar a PDA e controlá-la, é a remessa de fundos para a cobertura da PDA, né? Então, deve-se monitorar o recebimento do valor solicitado na PDA junto ao banco, né, fazer o câmbio e pagar as despesas da escala tempestivamente, logo, né? Então, é muito importante monitorar se esses fundos vieram para o banco, se o câmbio foi feito, né? O armador manda o dinheiro em dólar e a agência tem que converter para pagar, né, várias despesas, praticagem, rebocador, amarrador, porto, né, Receita Federal, Anvisa, TUF, né, tá? E evitar financiar a escala, quer dizer, ficar usando o dinheiro da agência para pagar essas coisas para depois receber do armador. Então a agência não tem um capital de giro tão grande para ficar fazendo isso para vários navios, né? Então, destaca-se algumas dessas despesas portuárias obrigatoriamente são pagas pela agência marítima alguns dias antes da chegada do navio, né? Então, nas imediações do porto, como é o caso da TUF, tem que pagar com antecedência, a Funapol tem que pagar, a Livre Prática para a Anvisa tem que pagar antes, taxa de atracação em alguns portos você paga antes, outras já são pagas mediante a apresentação de notas fiscais, né? Após a prestação de serviço. O que acontece com praticagem, rebocador, amarrador,
vigia portuário, essas coisas. Em suma, esse monitoramento, né, da remessa de fundos é essencial para se evitar que a agência marítima utilize o caixa dela para pagar as despesas do navio, né, sem uma cobertura financeira, ficando sem capital de giro. Então aí nós vemos a sinalização náutica, é um exemplo de utilização da TUF.